Um projeto de lei apresentado pelo governo está preocupando os investidores acostumados a receber seus dividendos. Trata-se do fim dos juros sobre capital próprio, o JCP. Os JCP nada mais são do que um artifício utilizado pelas empresas para distribuir seus lucros aos acionistas, assim como os dividendos. Bom, mas qual que é a diferença do JCP para os dividendos e por que o governo quer acabar com eles? E se o projeto for aprovado, isso pode afetar a distribuição de proventos pelas empresas? Eu sou o João Vitor Escovar, jornalista aqui do Grupo Empíricos, e vou tentar esclarecer essas questões e o que nossos analistas recomendam para quem quer seguir recebendo seus dividendos. Os juros sobre capital próprio são uma maneira alternativa aos dividendos para a distribuição de lucros aos acionistas. Na prática, eles são um artifício contábil que permite que as empresas e os acionistas paguem menos imposto. A diferença básica é a seguinte: vamos imaginar aí o balanço de uma empresa. Ela tem a receita, que é o seu faturamento. Desse valor é descontado o custo de produção das mercadorias, as despesas administrativas e tudo mais que for relacionado ao negócio. Com isso, a gente chega ao EBITDA, que é o lucro antes do pagamento de dívidas e impostos. Guarda bem o EBITDA, tá? Que ele vai ser o nosso divisor de águas aqui. Quando a empresa paga apenas dividendos, após o EBITDA, ela vai primeiro quitar as suas dívidas com os credores, como os bancos, e depois vai chegar à base de cálculo antes de pagar seus impostos ao fisco. A alíquota é de cerca de 34%, considerando imposto de renda, contribuição social e o PIS/COFINS. Depois dessa mordida, sobra o lucro líquido, do qual saem os dividendos, que são isentos de IR para a pessoa física, mas, como eu te falei, já foram tributados antes de serem distribuídos. No caso do JCP, a empresa repassa parte do resultado aos acionistas como se eles fossem um credor, como o banco, ou seja, junto das dívidas. Nesse caso, a empresa não paga nada relacionado ao JCP ao governo, e o acionista é tributado na fonte em 15%. E aí esse valor todo não entra no bolo que vai ser considerado para o pagamento dos impostos da empresa antes do lucro líquido e dos dividendos. No fim das contas, o fisco acaba recebendo menos, o que é vantajoso tanto para os acionistas como para a companhia. É um malabarismo tributário que praticamente só existe no Brasil. Antes do Plano Real, como a inflação era altíssima, as empresas podiam deduzir a variação de preços da base de cálculo dos impostos. Depois do Real, com a inflação mais controlada, isso já não fazia mais sentido e as empresas perderam esse direito, mas ganharam o JCP como uma forma de compensação. Bom, mas como que um eventual fim do JCP vai afetar as ações que são grandes distribuidoras? Na visão do analista Rui Hungria, da Empíricos, dá para dizer que o impacto será negativo de maneira geral, mas ainda é muito cedo para fazer qualquer projeção concreta. Além disso, existem alguns mecanismos para driblar essa eventual proibição. Veja só o que ele falou recentemente no programa Onde Investir. É muito difícil saber porque cada companhia tem uma política diferente. Umas distribuem mais juros sobre capital próprio, outras distribuem menos. De maneira geral, o impacto vai ser negativo, né? Lógico, em maior e menor nível. Bancos tendem a ser um pouco mais prejudicados, telecomunicações também, Ambev tende a ser bastante prejudicada, né? Mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que as empresas elas podem fazer algumas manobras para diminuir esse impacto, né? Então, por exemplo, uma das manobras que a gente pode aqui antecipar é que as empresas elas vão fazer mais recompras de ações. Então, como não vai ter mais o juro sobre capital próprio, elas vão poder aumentar a recompra de ações para fugir aí desse maior impacto de tributação de dividendos, por exemplo. Como deu para perceber, ainda não dá para tomar nenhuma decisão. A expectativa dos analistas é de que exista uma queda média de 17% do lucro líquido, mas isso vai depender da política de cada empresa e de como elas vão reagir à novidade. Inclusive, o projeto até perdeu o caráter de urgência na tramitação, então ainda deve ter uma boa discussão antes de passar pelo Congresso. Até lá, é importante que você esteja ligado no tema e, caso necessário, mude a rota a respeito das empresas mais afetadas. Veja só o que o Rui disse. Então, hoje tem empresas que são um pouco mais afetadas. Nada impede de você alterar essa estratégia e investir em outras empresas que não têm esse tipo de impacto, por exemplo, né? Então, a gente está aqui exatamente para analisar esse cenário e ver
qual é a melhor forma de você de se blindar desse tipo de impacto. Bem, no fim das contas, a ideia é, apesar do investimento em dividendos ser uma estratégia de longo prazo, é importante acompanhar as mudanças pontuais na economia e nos fundamentos das empresas para tomar boas decisões. E é sobre isso que é o meu recado para você hoje. A Empíricos Investimentos está liberando o acesso gratuito a uma carteira exclusiva com foco em dividendos. Essa carteira conta com as 5 melhores ações para dividendos do momento, na visão dos analistas da Empíricos Research, que é do mesmo grupo. Todo mês, a carteira é atualizada e distribuída como uma cortesia da corretora. O acesso é bem simples, é só clicar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e seguir as instruções. Rapidinho, você já pode ter acesso à carteira e inclusive poderá continuar recebendo as atualizações mês a mês. É um conteúdo de primeiro nível que está sendo distribuído de graça. Bons investimentos e até mais!